Recentemente, irmãos, eu ouvi um pregador muito famoso analisando esse chamado sucesso midiático de alguns colegas pastores e seus ministérios em redes sociais com seus milhares, alguns milhões de seguidores. Naquela fala, ele tentava distinguir, sob a perspectiva de Deus, obviamente, o que seria resultados, um termo que ele usou, e o que seriam os frutos, outro termo que ele quis diferenciar de resultados. Para ele, resultados seriam meramente os números, a repercussão daquilo que é escrito, que é dito, que é divulgado, a influência digital daquelas pessoas, o sucesso que isso provoca, o ciclo que tudo isso promove, a ponto de algumas pessoas julgarem se alguém é um homem de Deus ou não, pelo número de seguidores que ele tem na rede social, ou pela influência digital daquilo que ele faz. Por outro lado, dizia ele que frutos, diferentemente de resultados, é o que está por trás daquelas aparências, dessas coisas que eu mencionei, em termos de fidelidade a Deus, de verdadeira transformação de vida, de mudança e bênção sobre a família, sobre as famílias, sobre a igreja, sobre a sociedade, por causa do evangelho que aquela pessoa prega. Para ele, o núcleo inegociável de tudo o que se faz, inclusive dos números, da repercussão, da influência digital, do sucesso, é a integridade e a fidelidade do ministério de alguém centrado em Cristo e no seu evangelho, que pode ou não, obviamente, ter uma grande repercussão, ter muitos números e muita influência nas redes sociais e no mundo cibernético, podendo ou não ser assim. Eu confesso que desde que eu li aquilo, eu comecei a pensar, remoer, digerir um pouco e refletir sobre o que ele escreveu. Mas a minha tendência hoje continua sendo de concordar com ele, sabe, irmãos? Porque é notório que tudo, nem tudo, na verdade, que reluz nesse mundo digital, de fato é ouro. Antes é ouro de tolo. Não sei se você sabe a expressão ouro de tolo. O ouro, no seu estado natural, é algo maleável, né? Ele não é algo que poderia, por exemplo, estar numa aliança. Ele é maleável, ele precisa ser misturado um pouco com algumas coisas como cobre, como prata, como níquel, e formar uma liga metálica que possa ter algum tipo de textura e de solidez para ser esculpido, para ser colocado numa pedra preciosa. O problema é que existe uma substância que não é o ouro, que parece ser ouro, mas não é ouro. Ela se chama, eu pesquisei, ela se chama uma coisa chamada pirita. É uma liga de estanho com enxofre. Ela tem praticamente a mesma aparência de ouro, ela reluz como ouro, ela brilha como ouro, mas ela não é ouro. E aí, por causa de muitos comprarem pirita ao invés de ouro, se cunhou a expressão que aquele ouro era um ouro de tolos, de pessoas que não conheciam o que de fato era ouro. No livro de Atos, que nós temos visto nesses últimos domingos, muito antes da existência desse mundo digital, é possível avaliar o ouro do que estava acontecendo, distinguindo da pirita que porventura poderia estar acontecendo, a partir de duas dimensões. A dimensão do crescimento ou da expansão da igreja e também a dimensão da vida da igreja. São exatamente esses dois enfoques, como a igreja crescia e como a igreja vivia, que estão presentes no livro de Atos, no capítulo 2, que é exatamente o texto que nós vamos expor hoje pela manhã e à noite. Hoje pela manhã falando sobre a expansão da igreja e à noite sobre a vida da igreja. Esse capítulo, ou esse episódio 5 e 6 da primeira temporada chamada Igreja em Jerusalém, dessa série Edificarei a Minha Igreja, no livro de Atos, falam justamente
dos novos membros, os primeiros membros da igreja, a expansão da igreja e de como viviam esses membros a vida da igreja. Hoje pela manhã nós vamos falar sobre o ouro da expansão da igreja, como era verdadeiro e real, por conta de alguns aspectos que o livro de Atos capítulo 2 expressa. Abra sua Bíblia, portanto, em Atos capítulo 2, do verso 37 a 41. Nós vamos falar hoje sobre os novos ou os primeiros membros da igreja em Jerusalém, a partir de Atos capítulo 2, verso 37 a 41. E vamos descobrir o que é que era resultado e o que era verdadeiramente fruto. E talvez nos comparar com aquilo, e comparar muito o que nós vemos hoje, como era naquele começo. Atos capítulo 2, verso 37 a 41, diz assim, você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu smartphone, tanto aqui, como também em casa onde você está. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, se referindo à multidão, que tinha ouvido o sermão de Pedro, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, verso 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho Pedro e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ouro, fruto e não apenas resultados. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe por intermédio desse texto. Curva a sua cabeça e vamos pedir a iluminação do Espírito Santo. Ó Deus amado, a Tua palavra é suficiente para nos convencer pelo Teu Espírito. Tu não precisas de mim para expor esta palavra, mas pela Tua graça me chamaste nesta manhã mais uma vez a deixar que a minha mente e a minha voz sejam instrumentos Teus. Eu me sinto muito pequeno diante de Ti e rogo a Ti que por Tua misericórdia e graça Tu me uses, porque Tu conheces o meu coração, sabes como falho e limitado eu sou. Assim como os meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui e em outros lugares tantos, também precisam da Tua ajuda para compreender, tendo seus corações iluminados pelo Seu Espírito. Por isso, ó Deus, abra a nossa mente, joga luz do Teu Espírito sobre esse texto, e quando nós formos expondo, abre o nosso entendimento, assim como abriste o entendimento daquela multidão, para compreender, ó Deus, aquilo que foi pregado. Fala conosco, Senhor, e nós Te ouviremos. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, do ponto de vista de estrutura de uma narrativa, de uma história que é contada, o capítulo 2 de Atos é praticamente perfeito. Veja, ele começa com Lucas narrando o que aconteceu, o derramamento do Espírito Santo. Ele foca em descrever com detalhes quem estava, o que aconteceu, em que momento, que falas foram ditas, que reações aconteceram e assim por diante. Essa narrativa do fenômeno, do que tinha acontecido, termina com um verso que é perfeito. Um verso que serve de conexão para a parte seguinte, se era ou não um cumprimento da promessa de Deus o que estava acontecendo, ou, como alguns diziam, se aqueles homens e mulheres estavam às 9 horas da manhã embriagados e por isso falavam aquilo que eles nem mesmo sabiam o que estavam dizendo. A partir daquela zombaria, esse verso permite que a segunda parte do livro de Atos capítulo 2, a segunda parte do capítulo, seja descrita por Lucas. É quando então ele foca naquilo que Pedro vai responder e que nós falamos domingo passado, a esta acusação de que aqueles homens não estavam cheios nada disso do Espírito Santo, mas estavam embriagados. Ele então vai expondo, como nós falamos domingo passado,
o fato de que aquilo que tinha acontecido era de fato uma promessa. E como aconteceu na primeira parte do capítulo 2, também termina a partir de um verso, onde Pedro fala e Lucas registra a centralidade de Cristo como a mensagem que explicava o fenômeno. E é aquele segundo versículo-chave que permite, então, que a gente chegue a esse ponto quando nós, então, vemos a multidão perguntar a Pedro e aos apóstolos: e então o que nós faremos diante disso? Então, do ponto de vista da estrutura da narrativa, o livro de Atos, capítulo 2, o capítulo 2 em particular, é praticamente perfeito. Fala do que aconteceu, explica o que aconteceu, e depois trata da reação das pessoas ao que aconteceu. E é justamente sobre a reação dessas pessoas, da perspectiva do que ocorreu quando 3.000 pessoas daquela multidão que enchia Jerusalém se tornaram cristãos, que nós nesta manhã vamos focar o nosso episódio número 5 dessa primeira temporada. Porque esta parte de 37 a 41 trata justamente dos resultados espirituais, ou dos frutos espirituais do derramamento do Espírito Santo e, consequentemente, do sermão de Pedro. A repercussão, os frutos, vão na quantidade de 3.000 pessoas, que se constituem então nos primeiros membros, nos membros chamados fundadores daquela comunidade chamada Igreja em Jerusalém. Como veremos à noite, na sequência, Lucas vai tirar um retrato, como se fosse do primeiro culto de uma igreja, mas isso é à noite. Por hora, nós vamos falar sobre como esses 3.000 pessoas, ou essas 3.000 pessoas se tornaram membros a partir do sermão que explicava o que tinha acontecido. Por isso o tema de hoje é os primeiros membros da igreja em Jerusalém, e por isso dos frutos primeiros da obra do Espírito Santo a partir do momento que ele é derramado na igreja. Se você voltar os seus olhos agora para o texto novamente, depois de compreender o que está contextualizado aqui, você então vai encontrar Pedro, os apóstolos e as pessoas daquela multidão num diálogo. Veja que o texto começa no versículo 37, aí na sua Bíblia, dizendo assim: ouvindo eles estas coisas. Na língua grega isso é um particípio, e foi traduzida como ação contínua. Enquanto eles estavam ouvindo essas coisas, Lucas agora vai contar sobre o que aconteceu como resultado do sermão do apóstolo. Ele afirma no verso 37 que enquanto eles ouviam essas coisas, a ideia é que enquanto Pedro estava pregando, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram então ao final do sermão de Pedro, a Pedro e aos demais apóstolos: o que é que nós faremos, irmãos? O que significa este compungiu-se-lhes o coração, que faz a multidão perguntar a Pedro e aos demais apóstolos o que eles deveriam fazer, qual decisão ou deliberação eles deveriam tomar diante daquilo que eles tinham ouvido? O verbo grego traduzido aqui por compungiu-se-lhes é o verbo sussor, que traz a ideia de algo que perfura, que penetra. E a forma como ela é escrita aqui dá a ideia de que aquela multidão foi transfixada, foi perfurada, foi impactada como um prego que entra num determinado material e que produz uma pungente dor no coração. Algo parecido com o que nós, nos dias de hoje, dizemos assim: rapaz, isso entrou como uma faca dentro de mim, uma faca no meu coração, perfurando, provocando uma dor, um incômodo que me leva a algum tipo de deliberação. Um comentarista diz que essa palavra, no sentido perfurar, sentido simbólico dela, é exatamente o que significa dizer que as palavras de Pedro tinham trazido um profundo senso de uma emoção dolorosa que penetrara a alma como um longo espinho pontiagudo. Esse mesmo comentarista, Meyer, continua dizendo que os ouvintes tinham sido atingidos por uma dor profunda na consciência deles, parte porque aquele Jesus a quem eles não tinham reconhecido como Messias
tinha sido assassinado pelo seu próprio povo, e parte também porque eles não tinham, aqueles que estavam ali, reconhecido Jesus como Messias. E por isso, por conta disso, estavam incluídos dentre aqueles chamados inimigos de Deus, que ainda não tinham se decidido pelo único caminho da salvação proposto por Pedro em seu sermão. Aquela dor profunda faz com que as palavras de Pedro, especialmente no final do sermão, quando ele afirma aí no verso 36, veja, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aquelas palavras tinham tão profundamente penetrado no coração daquela multidão, porque eles perceberam que eles eram os autores da morte de Jesus, que eles tinham assassinado o Messias que por séculos eles tinham esperado, e isso profundamente penetrou no coração deles. A obra do convencimento do Espírito Santo, enquanto eles ouviam essas palavras, como diz o verso, era de fato aquilo que Jesus tinha prometido que o Espírito Santo faria. Se você voltar os seus olhos, por exemplo, para aquele momento da última ceia, quando Jesus diz aos seus discípulos no capítulo 16, que ele enviaria o outro Consolador, ele diz assim no verso 8 a 11, quando ele vier, convencerá, compungirá, constrangerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, justamente o que aquela multidão tinha feito. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, justamente o que Jesus tinha feito quando foi assunto aos céus. E de juízo porque o príncipe deste mundo, que faz com que essa cegueira espiritual produzisse aquela morte injusta, ainda está no mundo, mas já está julgado. Havia uma profecia também de Zacarias capítulo 12, verso 10, que já previa que isso aconteceria. Lá se pode ler, a partir do verso 10, as seguintes palavras em Zacarias 12, verso 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, exatamente aqueles que estavam ali, derramarei o espírito da graça e de súplicas, mas eles olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aquele termo, compungiu-se-lhes o coração, é compreendido por outros comentaristas, como Jameson, Fawcett e Brown, dizendo o seguinte: é como um espírito genuíno do mais belo quebrantamento, como a doçura de uma criança, que quebra um cristal, e sabendo que aquele cristal nunca mais poderá ser recomposto, olha para o pai, olha para a mãe e diz: eu posso fazer alguma coisa, e nada há mais para ser feito, porque o cristal está quebrado. É nesse mesmo sentido que um outro comentarista, Toussaint, diz que a pergunta deles, que faremos, pois, irmãos, tinha um quê de desespero, pois tinham sido justamente eles, como os judeus, que tinham crucificado o Messias esperado, que agora estava à direita de Deus e que voltaria apenas para julgar vivos e mortos. O que restaria a eles fazerem? O que mais poderiam e deveriam eles fazer? É justamente isso que eles perguntam: o que faremos, pois, irmãos? Esse mesmo comentarista, Toussaint, diz que esta é a mesma expressão que Atos capítulo 16, tempos depois, vai repetir quando o carcereiro de Filipos houve aquele estrondo do terremoto que abre as portas do cárcere naquela cidade, onde estavam o apóstolo Paulo e Silas, seu companheiro. E sabendo ele que tinha que dar conta com a própria vida da fuga, possível fuga, suposta fuga daqueles homens, ele toma a espada e vai se matar diante do fato de que ele tinha que prestar contas daqueles que supostamente tinham fugido, mas que não tinham fugido. E por isso Paulo, do fundo do cárcere, diz: não faças isso,
não faças nenhum mal a ti, pois todos aqui estamos. E ele então entrando, diz o texto lá em Atos capítulo 16, trêmulo com aquela emoção de ver que Deus estava lhe dando uma outra chance, prostrou-se ali diante de Paulo e Silas e lhes perguntam a mesma coisa que agora essa multidão já tinha perguntado. Disse assim: senhores, que eu devo fazer para que eu seja salvo? E então ele ouve a voz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Essa pergunta também é a mesma pergunta que Lucas capítulo 3 narra, que aquelas multidões que começaram a correr para João Batista, quando ele começou a pregar batismo para o arrependimento de pecados, mas que não queriam o batismo, ou melhor, queriam o batismo, queriam batismo, mas não queriam arrependimento dos pecados. João, de maneira muito dura, diz: vocês são a raça de víboras. Quem vos induziu a vir aqui e fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, ao invés de confiarem no fato de vocês serem filhos de Abraão, porque até dessas pedras o Senhor suscitaria filhos de Abraão, se preciso fosse. E então eles perguntam: então o que havemos, pois, de fazer? Veja, lá diante de João, depois muito tempo diante de Paulo e Silas, e agora em Atos capítulo 2, a pergunta é a mesma: o que haveremos de fazer? Quando o Espírito Santo penetra profundamente no coração de alguém, de alguns ou de uma multidão, e de fato é a obra do Espírito Santo, o impacto como uma coisa que perfura a alma, que fere a consciência, é: o que é que eu posso fazer para consertar? E diferentemente do que alguns poderiam pensar, não há nada a fazer, mas ao mesmo tempo, tudo já foi feito. E é justamente aí que a resposta de Pedro se torna tão simples e profunda, tão direta e objetiva. No verso 38, veja aí o que é que ele diz. Diz o texto que respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A sequência é importante. Primeiro, arrepender-se. Segundo, ser batizado como sinal da remissão de pecados. Terceiro, receber o dom do Espírito Santo. E é nessa sequência que nós vamos entender por que arrependimento, batismo e a presença do Espírito Santo são as condições básicas para alguém se tornar membro da Igreja de Cristo. Foi assim na Igreja de Jerusalém e é assim por 2000 anos de história. Vamos pensar então nessas três questões. Primeiramente, o arrependimento como condição fundamental para alguém ser membro da igreja. Arrependimento é mudança de mente. É um convencimento mental de que alguém errou, mas não apenas intelectual. É também associado a um sentimento de pesar, de luto, de tristeza pelo que foi feito. E pelo que foi feito, não necessariamente primeiramente a alguém, mas primeiramente a Deus. Você recorda daquele filho pródigo que na parábola de Jesus volta para o seu pai? Quais são as palavras que ele diz? Ele diz assim: pai, pequei contra ti. Ele tinha convicção que antes de pecar contra o pai humano, ele tinha pecado contra Deus. Pequei contra Deus e contra ti, meu pai. Consequentemente, além de um convencimento mental, de um sentimento de pesar, arrependimento também implica numa decisão, uma deliberação de não querer repetir o que foi feito. Antes, pelo contrário, surge uma nova motivação de fazer exatamente o contrário do que era feito, na direção oposta para onde se estava realmente indo. Daí porque a ideia de metanoia, mudança de mente, que é a palavra que se traduz por arrependimento, é como se alguém estivesse indo numa direção, com toda a sua alma, com toda a sua força, convicto que ali estava o certo, embora fosse errado, e de repente o Espírito Santo convence, e ele então
muda de mente, se convence que não é para aquela direção, mas para esta direção que ele deve ir. É motivado porque estava triste indo para aquela direção quando foi convencido de que era o erro, e agora se alegra em ir para esta nova direção. Não é apenas um convencimento intelectual, é algo que mexe no coração, que move a decisão das pessoas. Por isso que quando Pedro diz arrependei-vos, ele distingue claramente esse arrependimento a partir da sua própria experiência. Quem está pregando isso é Pedro, aquele que havia negado Jesus. Ele podia falar ex cátedra, como aquele que tinha experimentado de fato que arrependimento é distinto de remorso, que remorso é uma certa pena de si mesmo, de ter sido flagrado no erro, de estar envergonhado diante das pessoas, de ter perdido a chance de fazer o certo, mas sempre centrado no eu, em si mesmo, no seu sentimento, uma espécie de autocomiseração, de que o reconhecimento do erro só foi possível, ou só aconteceu porque a pessoa foi flagrado, e aí quer se livrar do castigo divino, ou da vergonha social, ou simplesmente quer tentar ficar bem na fita, por causa da vergonha diante das outras pessoas, no desejo de voltar a ser bem-quisto pelos outros. Isso é remorso, não é arrependimento. Howard Marshall, um comentarista sobre o livro de Atos, diz que a palavra metanoia indica sim uma mudança de direção na vida da pessoa, mais do que apenas uma alteração mental, de atitude ou um sentimento de remorso. Significa repúdio do modo de vida pecaminoso e ímpio que se vivia até então. E certamente nesse aspecto, os dois melhores exemplos do que é remorso e do que é arrependimento são Judas Iscariotes e Pedro, o que escreveu e o que proferiu esse sermão e indicou para a igreja ou para aquela multidão como seria e deveria ser. Lembra, Judas e Pedro, ambos pecaram contra Jesus, sem motivo algum, sem justificativa alguma, humanamente falando, para fazerem isso. Um traiu e outro traiu. Um traiu vendendo, o outro traiu negando. Ambos tinham sido advertidos pelo próprio Jesus que seriam tentados a fazer isso. Ambos tiveram a mesma oportunidade de resistir ao pecado e decidir não fazer. Mas ambos fizeram. E ambos fizeram contra Jesus, pecando terrivelmente contra ele. Mas veja que a partir do pecado, as duas atitudes deixam de ser semelhantes. Judas tentou consertar o seu erro quando a consciência lhe doeu. Foi e voltou ao sinédrio com as 30 moedas. E como se fosse possível consertar um cristal que se quebra, ele quis devolver a moeda e trazer a volta de Jesus, a vida de Jesus de volta, como se isso fosse possível. Mas o sinédrio que tinha usado Judas como traidor, o envergonhou, jogou as moedas no chão, e diante daquilo ele, movido por uma atitude de consertar o erro por si mesmo, entendeu que o suicídio seria a solução definitiva, seria a solução radical para aliviar a sua culpa. Talvez ele pensou, pequei, e não tenho como voltar atrás, não tem jeito para mim, vou me matar porque essa culpa jamais será perdoada, nunca me livrarei dessa consciência pesada. Por outro lado, Pedro, quando o Evangelho narra que ao negar Jesus pela terceira vez, Jesus olhou para ele, e o olhar penetrante de Jesus penetrou, compungindo o coração de Pedro. Pedro fugiu, desconsolado com a frustração de não apenas ter negado a Jesus, mas também desolado, porque por meio dele também, tudo aquilo que havia sido sonhado por aqueles homens, seguindo Jesus, tudo aquilo que havia sido desejado para o reino de Deus,
tinha sido aparentemente em vão. Depois de ter acreditado por 3 anos e meio e seguido Jesus, desde aquela hora em que ao lado da praia do mar da Galileia, Jesus disse a ele, a André, a Tiago e a João: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Agora Pedro abandona a missão, bota as redes de pesca de volta aos ombros e volta à antiga vida. Vou pescar, é a expressão que os evangelhos dizem que Pedro disse aos seus colegas apóstolos. Ele não tentou resolver a culpa, mas ele estava com um profundo luto pela morte de Jesus, mas também movido pela sua culpa. A tentativa de voltar a pescar era talvez uma tentativa de aliviar a sensação de frustração, de tristeza consigo mesmo, mas não era uma tentativa de resolver, como Judas supostamente achou que poderia resolver com a própria morte. Não, ele não buscou a Deus, é verdade, mas pelo menos ele não achou que a sua morte aliviaria a sua culpa. Ele não agiu à semelhança de Judas para com justiça própria resolver a culpa. Já que eu matei, eu morro. Era esse o raciocínio de Judas, mas não de Pedro. Ele não tentou pagar com a própria morte o fato de ter negado Jesus no momento da sua morte, e por isso ele permitiu, ele deu espaço para que Jesus fosse em busca dele. E aí nós encontramos ao fim do Evangelho de João, Pedro e os discípulos pescando, e Jesus na beira do mar, sendo reconhecido por eles. E naquele diálogo, ao redor de uma fogueirinha, comendo pão e peixes, Jesus faz aquelas 3 famosas perguntas restauradoras a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aquilo produziu o arrependimento que Pedro precisava ter. Ele compreendeu que nós amamos mais ao nós e ao mundo, e por isso pecamos. E portanto, se passarmos a amar a Deus acima de todas as coisas, como Ele nos manda, este aí é o segredo para não pecarmos. Mas quanto mais pecamos e somos amados e perdoados, mais somos gratos. E por isso Pedro, agora, 50 dias depois, quando a multidão lhe pergunta: o que faremos? Ele disse: eu já sei o que vocês precisam fazer. Foi o que aconteceu comigo. Arrependam-se, como eu me arrependi. Se o passado antes tinha sido de negação, agora era de testemunho, de afirmativa, de contar a história, assim como acontece com cada um de nós. Quando testemunhamos, não precisamos e não devemos focar apenas no que Deus fez a partir do momento que nos arrependemos. É preciso confrontar com o fato de que antes nós vivíamos rebeldes a Ele, e o contraste é que fará a grande diferença que Deus usará para compungir o coração das pessoas. Antes eu era assim, agora Deus me transformou nisto. E é o que acontece com Pedro. E por isso ele volta-se para a multidão, que tinha acabado de ouvir o seu sermão, e de maneira muito clara, diz para ele: vós, veja aí no verso 23, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, os romanos. E aí eles, sentindo a profundidade e a seriedade do que tinham feito, percebendo que a única salvação era serem convencidos do pecado e arrependidos, desejar de alguma forma caminhar em outra direção, é que aquela multidão então ouve a solução para: que faremos nós, irmãos? Arrependam-se. Então, se o passado tinha sido marcado pela decisão deles de matar o Messias, no presente a decisão só poderia ser seguir, amar e servir a esse Jesus a quem eles mataram. Por isso, a condição fundamental para alguém também seguir, caminhar com Jesus, amá-lo e adorá-lo, é se arrepender dos seus pecados. Não é conhecer muita teologia, não é saber as normas da igreja, não é ser todo certinho, pagar, entre aspas, o seu dízimo.
frequentar regularmente a igreja. E embora tudo isso possa ter algum valor, só tem valor se começar com arrependimento. E é isso que Pedro diz àquela multidão. Em segundo lugar, na sequência, além de ele ter dito arrependei-vos, ele também disse sejam batizados como sinal da remissão dos seus pecados. E o que significa isso? Significa identificar-se com Cristo como uma condição impreterível para ser membro da igreja. O texto diz assim: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Se alguém perguntar para mim onde é que termina o arrependimento e começa a fé, eu diria que a melhor maneira para você entender arrependimento e fé, simbolizado no batismo, não é numa sequência linear, mas como se fossem duas faces de uma mesma moeda. É assim que Howard Marshall inclusive entende. Veja, Calvino também deixa claro isso, quando no seu terceiro livro das Institutos da Religião Cristã ele afirma que o arrependimento não apenas segue a fé, não somente sempre segue a fé, ao arrependimento sempre segue a fé, mas também é a fé que produz esse arrependimento, como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Sabe, eu demonstro arrependimento pelo meu pecado e viro a moeda, passando a demonstrar a única confiança que pode me salvar. Por isso, o arrependimento e fé andam juntas como duas pernas de uma caminhada. E isso fica evidente pela resposta de Pedro. E por isso no texto existe uma conjunção de ligação aí, e sejam batizados. Arrependam-se e sejam batizados. O e sejam batizados refere-se a essa identificação com Cristo pelo batismo. O batismo não é um ritual, senhores e senhoras. Não é uma cerimônia de iniciação em uma sociedade, em um clube. Não. O batismo é o sinal de que os pecados do pecador foram remidos, lavados pela água do batismo. Que os pecados do pecador foram remidos, pagos pelo Redentor. E que nenhuma culpa ou dívida resta para ele pagar, permitindo assim agora a reconciliação com Deus, simbolizada na comunhão da igreja de irmãos e irmãs em Cristo. Não era apenas uma questão de deixar de ser contra Jesus e supostamente ficar em cima do muro, não. Era deixar de ser contra Jesus e agora era imperioso passar para o outro lado e identificar-se. E o batismo é o sinal visível desta mudança invisível e espiritual na relação de Deus com o pecador. É o que torna criaturas de Deus em filhos de Deus, não porque o batismo salva, mas por aquilo que ele demonstra, por aquilo que ele explicita. Explicita que aquela criatura é uma nova criatura, que a sua culpa está justificada pelo que Cristo fez no Calvário, e que ele confia a ponto de dizer: Cristo é meu e eu sou de Cristo, e por isso já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E por isso ele é inserido numa nova família chamada família da fé, o povo da aliança, a igreja de Cristo. E é por isso que o Espírito Santo é simbolizado por este batismo, quando ele vem habitar em nós e vai de dentro para fora, progressivamente transformando o nosso caráter para sermos cada vez mais semelhantes àquele com quem nos identificamos. É por isso que o casamento é o símbolo da relação de Deus com a sua igreja, porque os casais que têm muitos anos de casados podem testemunhar aqui como cada vez mais, na medida em que essa comunhão é real e é cultivada, um vai se parecendo com o outro, assim como a igreja vai progressivamente se parecendo com Cristo, o seu cabeça. Batismo não é, irmãos, uma ficha de adesão ou uma filiação a um partido político, a uma associação de classe, a um clube exclusivo com uma lista de benefícios aos sócios. Se batize e você vai ter desconto de 10%.
Se batize e você vai poder entrar em tal lugar. Se batize e você vai ter acesso a uma sala VIP. Se batize e você então vai fazer parte de um grande conglomerado de pessoas em todo o mundo. Não é ser membro de uma instituição, irmãos. Não é ser membro da Igreja Presbiteriana de Tambaú, ou da igreja A, B ou C. Sendo, mais uma vez, alegórico, eu quero dizer, ser batismo, ou receber o batismo, não é passar a torcer por um time, é vestir a camisa da torcida organizada desse time. Por isso, batismo é sim uma identificação, um sinal visível, compromisso com Jesus assumido publicamente. Por isso que batismo não é nada feito, não é nunca feito secretamente. Porque do mesmo jeito que o seu Cristo se expôs ao Calvário por você, você se expõe no batismo pelo seu Cristo. E por isso, irmãos, batismo não é opcional, como alguns imaginam. Como alguns imaginam hoje, que pode dizer assim: não, eu sou da igreja invisível de Cristo, eu sigo a Cristo, mas eu não preciso me comprometer, nem frequentar, nem fazer parte de nenhuma confissão de fé, de nenhuma comunidade de fé, de irmãos. Não, a Bíblia diz que é justamente o contrário, porque ele é um sinal visível de uma fé verdadeira e invisível. É que as consequências visíveis dessa fé é estar junto daqueles que, como seus discípulos, mesmo que sejam imperfeitos e pecadores, são comprometidos com Ele como você e caminham juntos, se ajudando nessa caminhada da fé. Por isso a palavra de Deus diz que quem não crê está condenado, e quem crê e for batizado será salvo. Faz parte da ordem que Jesus deu àqueles apóstolos quando disse assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não há como seguir a Jesus sem identificar-se com Ele, sem comprometer-se com Ele, sem amar, servir, sem se irmanar com aqueles que também são deles, que também são dele, que também estão comprometidos com Ele. Eu me recordo que quando terminei meu curso de psicologia, alguns anos atrás, foi feita a cerimônia de encerramento, aquela formatura, e eu insisti para que nós tivéssemos, como tivemos aqui na igreja, um culto em ações de graças. Não queria um culto ecumênico, algo que não tivesse a identidade com Cristo claramente. E eu me recordo que a comissão de organização, que tem em toda a turma de formatura, disse assim: já que você é pastor, então fique à frente. Mas pode ser que tenha alguém mais, e àquela altura, obviamente, eu já tinha passado 4 anos com aquela turma, pagando disciplinas de um lado para o outro, e eu, na minha cabeça, talvez tivesse 2, na verdade eu tinha 2, uma que inclusive era ovelha minha, aqui, Flaviane, e uma outra pessoa também, que eu sabia que eram crentes. Mas de repente, quando a turma da organização disse assim: quem for crente aqui, quem for evangélico, protestante, procure Robson, porque ele vai organizar o culto com vocês. Começou a pular agente secreto de Jesus, que durante 4 anos não tinha dado nenhum sinal que era de Cristo. Mas como? Como é possível você conviver 4 anos com uma pessoa, estudando com ela diariamente, e não descobrir que ela é cristã pelas palavras, pelas atitudes, pelos procedimentos? Nem precisa dizer, nem mostrar a carteirinha, isso se revela. Porque é impossível você ser de Cristo secretamente. É preciso se identificar, se comprometer. E é por isso que quando o escritor aos Hebreus vai corrigir alguns irmãos que eram judeus, que tinham se tornado cristãos, e que estavam em dúvida se deveriam voltar ao judaísmo, e voltar a fazer aquelas cerimônias, e a adotar aqueles simbolismos, que na verdade eram passageiros, porque todos eles já tinham se cumprido e se concretizado em Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 23 a 25, faz advertências muito sérias, inclusive para os dias de hoje, irmãos. Ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, Hebreus capítulo 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros,
para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O risco que ele estava querendo prevenir é de se querer viver uma fé sem identidade visível, porque isto é certeza de enfraquecimento na fé, de vulnerabilidade aos ataques do inimigo. Como eu costumo comparar noutra analogia, quando você vê um rebanho de presas numa savana africana, isso você vê em qualquer documentário National Geographic, você pode ver, o leão, que na Bíblia é dito que, simbolizando Satanás, está ao nosso derredor, rugindo, procurando ver quem possa tragar. Ele olha para 3 tipos de pessoas presas no rebanho: os que estão envelhecidos na fé, cansados e que não podem mais se defender porque abandonaram a fé; os que se isolam do rebanho e, portanto, não têm aquela possibilidade de se defender em conjunto; os novos na fé, como aqueles pequenos filhos e filhas daquele rebanho, que precisam de outros para defender. Não à toa são esses 3 tipos de pessoas mais vulneráveis ao ataque do inimigo: os que deixaram a fé envelhecer, os novos na fé e os isolados da fé. E o escritor aos Hebreus diz então: não vos deixeis de congregar-se. Para Pedro, a questão do batismo e da integração, da identificação numa congregação, não era uma questão de fazer parte ou não, mas onde e com quem se identificar. Se é com Cristo e com aqueles que verdadeiramente se identificam com Ele, então é necessário uma congregação em Cristo. 2 expressões são centrais, irmãos, na teologia do Novo Testamento, e por que não dizer de toda a Bíblia. A primeira é a expressão em Cristo. Em Cristo, o local e o meio pelo qual todas as bênçãos espirituais são derramadas sobre nós. Em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo nós fomos justificados. Em Cristo nós somos santificados. Sem Cristo não somos nada. Em Cristo. Mas a segunda expressão, mais recorrente na teologia do Novo Testamento, é uns aos outros. Uma fala da dimensão vertical, eu e Deus em Cristo. E outra fala da dimensão horizontal, eu e Deus uns aos outros. Por isso que fala amar uns aos outros, exortar uns aos outros. Por isso que fala consolar uns aos outros, suportar uns aos outros. Aquela multidão tinha que saber que a questão não era somente abandonar o caminho da rebelião contra o Messias, mas também começar a caminhar com Ele a partir do batismo e com aqueles que também a partir do batismo caminhavam com Ele. E nesse ponto há um segredo nesse texto que muitos passam despercebidos. Pedro resgata um conceito aqui, porque ele estava falando para judeus, entende? Ele era judeu falando para judeus. Ele resgata um conceito, que é o conceito de fazer pacto com Deus, de que aquela casa de Israel era o povo da aliança, o povo com quem Deus tinha feito um pacto, um testamento, chamado Antiga Aliança, Antigo Testamento, e que agora estava sendo proposto uma nova aliança, um novo pacto, o Novo Testamento, e que inclui agora não apenas povos de uma mesma etnia, mas incluiria agora povos de todas as tribos, línguas, raças e nações, e por isso a primeira pregação é feita em várias línguas, em vários idiomas, para mostrar que agora a aliança não era apenas restrita a judeus, mas a todos que pudessem ouvi-los, como eles o tinham ouvido falar das grandezas de Deus. Agora preste bem atenção onde isso está claro. Veja lá no início do diálogo, no verso 37. Se você puder abrir a Bíblia e ver. Lucas registra que a iniciativa de perguntar a Pedro
o que deveria ter sido feito, ou o que deveria ser feito, tinha sido por parte de homens adultos daquela multidão. Provavelmente os pais das famílias que estavam ali presentes. No verso 37, é usada a expressão, então, em grego, Andrés Adelphoi, ou Adelphoi, desculpe. A palavra Adelphoi, de onde vem a palavra irmãos, ela poderia ter sido usada sozinha por Pedro. Em si, ela é e significa irmãos. E como um termo generalizado, poderia identificar homens e mulheres de todas as idades. Mas quando Pedro propositadamente diz Andrés Adelphoi, e usa a palavra andros, andria, que significa homem ou homens, ele está, na verdade, se referindo a homens adultos que estavam ali. Justamente os homens adultos que representavam as suas famílias e que tinham feito em nome de si e em nome de suas famílias a seguinte pergunta para Pedro: o que faremos nós? Assim, na mente de um homem judeu como Pedro, falando para homens judeus daquela multidão, nas vezes em que ele falava, ele estava se dirigindo nessa ordem: primeiro aos varões judeus, aos homens judeus, e aí por isso ele diz, e também a todos os habitantes de Jerusalém. Veja isso, não é assim que diz no verso 14, ele se dirige primeiro aos varões e também ao restante do povo. No versículo seguinte, no versículo 22, ele usa uma expressão ainda mais específica, ele diz assim, varões israelitas. E lá na frente ele diz ainda mais, esteja absolutamente certa, toda a casa, verso 36, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele estava falando a todos, por meio de cada chefe, de cada família que ali estava representada. Sabe por quê, irmãos? Porque toda a relação de Deus com o homem é uma relação pactual. Existe um pacto entre Deus e Adão, e quando Adão peca, toda a sua família é contaminada pelo pecado. Isso acontece no capítulo 3, no capítulo 4, depois de ter ouvido Deus dizer que toda a terra seria amaldiçoada por causa do seu pecado, que até a sua mulher teria a sua gravidez e o seu parto multiplicado, e agora o seu desejo seria submisso ao do seu esposo. Ele ouve e vê tragicamente o seu filho matando a outro. Caim mata Abel no primeiro fratricídio da história, porque o pecado contaminou por intermédio de Adão a todos. E é isso que Paulo vai dizer lá na frente, que diz que pelo pecado de um, muitos pecaram, e por isso todos somos pecadores. É porque existe uma relação pactual. Quando Deus escolhe Noé para livrá-lo da destruição de toda a criação, Noé entra na arca e com ele sua esposa e seus filhos, representados ali pelo mediador da relação entre Deus e a humanidade, chamado Noé. Quando Deus resolve escolher um homem, tirar de sua terra, levar para uma terra prometida, traz consigo seu sobrinho Ló, e diz a ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos que te abençoarem serão abençoados, todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, se tu uma bênção. Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos e todo aquele povo estava ali representado, quando Pedro dizia, varões da casa de Israel. Mas há, se por um lado, uma desgraça em homens pecadores serem mediadores da aliança, Pedro vem dizer que há uma graça em que o verdadeiro Adão, o segundo Adão, Jesus Cristo, por causa da sua justiça, todos que nele creem são justificados. É por isso, irmãos, e somente por isso, que na nova aliança, Pedro diz àqueles homens que todas as gerações de seus filhos, netos e bisnetos
seriam abençoados se eles se arrependessem dos seus pecados e fossem batizados em Cristo como expressão da sua fé. É por isso que a expressão que é dita lá, se você voltar ao texto, é muito clara. Diz assim de maneira muito evidente: pois para vós outros, verso 39, vós outros, os da casa de Israel, os cabeças da casa de Israel, pois para vós outros é a promessa, mas também para vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o nosso Deus chamar, a começar de suas famílias, mas por todas as nações, tribos, línguas e povos. Esta é a razão, porque meus filhos fazem parte da aliança com Deus, e por isso, sendo eu batizado e me identificado com Cristo, eu quero identificá-los com Cristo, porque era assim na antiga aliança, por meio da circuncisão, e hoje é por meio do batismo. Porque é fundamental para novos membros da igreja se identificarem com Cristo por meio do batismo. E finalmente, chegando à conclusão, ao último aspecto da nossa mensagem, além de se arrepender, além de se identificar por meio do batismo, receber o Espírito Santo é condição sine qua non para ser membro da igreja. Veja que o texto fala de dom no singular, do Espírito Santo. A palavra aqui traduzida é a palavra dorean, diferente da palavra dons, que traduz a ideia de carismata. Existe dom e existe dons. Aqui ele está falando do dom do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante, porque foi uma má interpretação desse texto, que fundamentou durante muitos anos até os dias de hoje a ideia do pentecostalismo clássico, a partir de uma interpretação equivocada do sentido dessa palavra. Porque no pentecostalismo clássico se diz que o sinal visível de que alguém tem o Espírito Santo é falar em línguas, e que o falar em línguas é o dom do Espírito Santo. Há outros dons, mas se alguém não fala em línguas, este não tem o Espírito Santo. Essa é a doutrina básica, pneumatológica do pentecostalismo clássico. Mas veja, não é isso que diz o texto. O que diz o texto é que no livro de Atos capítulo 2, primeiramente as línguas faladas não eram línguas estranhas, não eram línguas de anjos, não era glossolalia, como é o termo usado lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando fala de dons de línguas. Era idiomas. Você vê pelo texto que cada um ouvia no seu próprio idioma as grandezas de Deus. Em segundo lugar, porque o termo que é usado aqui é dom no sentido de ser algo graciosamente dado. E o que é algo graciosamente dado? Um dom, uma dádiva. Isso fica muito claro quando você vai atrás das 11 referências que tem no Novo Testamento, que usa essa palavra dorean, uma nos Evangelhos e 3 no livro de Atos. Se você for para João capítulo 4, verso 10, Jesus está conversando com a mulher samaritana, e o diálogo chega na questão da água. Jesus pede água àquela mulher, mas ele não tem corda, nem tem um recipiente para tirar. A mulher pergunta e diz assim: como tu pedes água a mim, sendo tu um homem judeu, e tu não tens nem como pegar a água? Jesus então responde para ela: se tu me conheceras, e se conheceres o dom de Deus, e esse dom de Deus é dorean, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele daria água viva. E água viva aqui é simbolismo do Espírito Santo, em contraste com a água morta do fundo do poço, que era o ritualismo e a questão religiosa de samaritanos versus judeus, sobre onde deveria se adorar. Nas 3 referências que estão no livro de Atos, pelo próprio autor Lucas, você encontra novamente essa palavra dom se referindo ao Espírito Santo, e não a dons que o Espírito Santo dá. Veja em Atos capítulo 8, verso 20,
Os samaritanos recebem o Espírito Santo. Alguns chamam isso de Pentecostes samaritano. E é dito assim, que em Atos capítulo 8, verso 20, que Pedro respondeu a um homem chamado Simão, que queria comprar o dom de Deus da seguinte maneira: quando ele viu aqueles homens também recebendo o Espírito Santo, Pedro lhe respondeu dizendo assim: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele, do dinheiro, o dom de Deus. Como se alguém pudesse comprar o Espírito Santo. Pouco adiante, quando o Espírito Santo é dado na casa de Cornélio, e então os gentios também recebem o Espírito Santo, diz o texto que os fiéis, no verso 45 do capítulo 10, que os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. E quando isso acontece, veja o que é que diz o verso 46: pois eles os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus, a mesma coisa que tinha acontecido em Atos capítulo 2. E aí Pedro diz àqueles homens: porventura poderia alguém recusar a água o quê? Do batismo, para que estes sejam batizados, assim como nós, visto que eles receberam o Espírito Santo? É por isso que quando os irmãos em Jerusalém chamam Pedro e se explica esse negócio aqui, cara. Como é que, sendo tu judeu, entrasse na casa de um gentio, e lá o Espírito Santo também foi dado, como no dia de Pentecostes? E então ele diz assim: ora, se Deus lhes concedeu, capítulo 11, verso 17, se Deus lhes concedeu o mesmo dom, e aqui é Doran, dom do Espírito Santo, que a nós nos outorgou ou nos concedeu quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? Perceba então que nessas passagens o dom é o Espírito Santo, pelo qual Cristo nos une a cada um de nós, à sua igreja, ao povo da aliança. Esse Espírito que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, agora habitando em nós, vai nos santificar, nos conceder poder, capacidade, dons também, capacitações espirituais para testemunhar de Cristo e servir no reino de Deus. E Paulo deixa muito claro isso, o apóstolo, no famoso capítulo 8 de Romanos, onde ele fala que quem não tem o Espírito Santo não é filho de Deus, e todo filho de Deus tem o Espírito Santo. Veja lá, Romanos 8, verso 8 a 17, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Romanos capítulo 8, verso 10 agora: se alguém, ou se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita. Lá na frente ele diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. E aí o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Perceba então que são 3 as orientações de Pedro: arrependam-se, se identifiquem com Cristo pelo batismo, recebam o dom do Espírito Santo que junta vocês ao corpo de Cristo na relação de filhos com pai, na relação de membros com cabeça. O resultado dessa aplicação direta e objetiva de Pedro é fantástico, irmão. Veja, no verso 41 é dito que então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados ali, imediatamente.
havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Mas a pergunta, voltando ao ponto inicial do meu sermão, seria correto dizer que a igreja foi bem sucedida apenas porque 3.000 pessoas se tornaram membros daquela comunidade? Eles seriam resultados numéricos? Não, queridos. Eles eram frutos. E agora você vai entender por que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Porque o dia de Pentecostes era o dia em que se comemorava o início da colheita do trigo. Eles ofereciam as primícias a Deus e diziam: o Senhor nos deu uma boa colheita, eis aí para o Senhor o que nós queremos consagrar. E é exatamente no dia de Pentecostes que as primícias, os primeiros frutos, não resultados, não números, não influência digital, mas os primeiros frutos da pregação da igreja se tornaram concretos em 3.000 pessoas que se tornaram cristãos recebendo o batismo. Você entende agora porque, de uma forma maravilhosa, os primeiros frutos da igreja, seus primeiros membros, são colhidos justamente no dia da colheita, o dia de Pentecostes. Você entende porque era nesse dia especificamente que se colhia a colheita do trigo. E aí você lembra do que Jesus falou em João capítulo 12, verso 24, quando ele se comparou ao grão de trigo e disse assim: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que sou eu, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. E ali estava o fruto da morte de Jesus no dia de Pentecostes. O grão de trigo havia sido sepultado 50 dias antes, no dia da Páscoa. Agora os frutos da colheita do trigo eram colhidos 50 dias depois, no Pentecostes. Coincidência? Não. O Espírito lidera a igreja. O Espírito tem a agenda da igreja. O Espírito é glorificado na igreja. O cabeça dessa igreja é Cristo. O cronograma, a ênfase, o poder, a expansão da igreja está na mão de Cristo. O grão de trigo que morre e 50 dias depois floresce em 3.000 novos frutos, que se juntam àqueles 120 irmãos, entre os quais os apóstolos, e formam a primeira igreja em Jerusalém. Os primeiros membros. Irmãos, todo agricultor quer uma grande colheita. Todo pescador quer uma rede cheia de peixes. Todo investidor quer um grande lucro. Todo professor quer o aprendizado pleno dos seus estudantes. O pregador do Evangelho quer o quê? Resultados ou frutos? Lembra do que eu falei no início dessa mensagem? Pedro teve frutos ou resultados apenas? Teve realidade ou aparência de realidade apenas? Teve popularidade ou ele teve, de fato, influência transformadora, real, profunda e permanente na vida daquelas 3.000 pessoas? Isso é o que distingue resultados de frutos. Hoje nós vimos nesse 5º episódio os primeiros membros da igreja. Como eles entraram na igreja? Por meio do arrependimento, da fé simbolizada no batismo e na identificação com Cristo e do recebimento do Espírito Santo. As condições básicas e inegociáveis de alguém se tornar membro da igreja. Hoje à noite, a gente vai ver na sequência do capítulo 2, encerrando esse capítulo 2, e tudo o que aconteceu no dia de Pentecostes, sobre como viviam esses primeiros membros. E aí, queridos, se você quer realmente
sentir o impacto do que é uma vida vivida na presença de Deus, venha hoje à noite. Porque como eles viviam, era fruto da ação de Deus na vida deles, de maneira sobrenatural. Que Deus nos ajude a aprender com essas lições e a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Curva sua cabeça por um instante, feche os seus olhos por um momento. E nesse momento eu gostaria de convidá-lo a orar comigo e pedir: Senhor, que eu seja fruto e não apenas um resultado. Que a minha vida manifeste que de fato houve mudança de mente, de motivação na minha vida. Que houve arrependimento e identificação com Cristo. E que o teu Espírito que habita em mim é quem me santifica e me capacita para o teu serviço. Não queira ser resultado. Peça a Deus para ser fruto do que Deus fez na sua vida. Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos a Ti nesta hora, pedindo que o Senhor, por misericórdia e graça, fale profundamente ao nosso coração quando daqui sairmos, para que essa mensagem não seja jogada nem em pedras, nem em espinhos, nem ao largo do caminho, mas que ela possa cair em terra profunda, revolvida, pronta, nutrida, umedecida pela Tua palavra, e produza fruto no meu coração e no coração de cada pessoa que está aqui. Não somente aqui fisicamente, mas também em qualquer lugar onde nesta hora essa mensagem está sendo ouvida, Pai, no tempo e fora do tempo em que ela está pregada, que ela foi pregada. Que o Senhor nos ajude a buscar ser fruto, a sermos fruto do Teu Espírito, e não apenas resultados da ação humana. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Em nome e para a glória de Jesus. Amém.